Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique e na aula de hoje nós veremos um pouquinho sobre a teoria que trata a respeito do conjunto dos números complexos. Nós vimos nas aulas anteriores que existem conjuntos numéricos que nós utilizamos para as mais variadas ações. Então, quando queremos representar moeda, quando queremos representar a sua forma racional, quando representamos uma contagem, cada um deles tem uma determinada aplicação. Entretanto, vejam o seguinte, não existe apenas estes conjuntos. Existe mais um conjunto, e graças a este conjunto que nós conseguimos inclusive fazer este vídeo. Este conjunto é chamado de conjunto dos números complexos, tá? Que ele tem um elemento que é chamado elemento imaginário, que é claro, todos os outros conjuntos estão dentro dele. Então ele é o maior de todos os conjuntos numéricos, beleza? Bom, a partir daí, nós vamos estudar uma fórmula chamada fórmula de Euler, que consiste basicamente em interpretar este número complexo com a seguinte expressão: Z, ou seja, a representação complexa de Euler, é igual a A, que é um número real, mais BI, que B é um número real, I é um número imaginário puro. Bom, quais são as aplicações desse conjunto? Como eu tinha dito, não existe tecnologia nenhuma que nós utilizamos, eletrônica, elétrica, que não demanda da concepção dos números complexos. Exemplo, o touch do celular, a placa de circuito eletrônica de um equipamento qualquer, até mesmo os sistemas de controle de amortecimento de um carro. Quando nós pensamos nesses elementos, nós estamos pensando em uma matemática, e esta matemática ela depende também do conjunto dos números complexos. Na verdade, é assim. Nenhuma destas tecnologias seria possível se não fosse os números complexos, tá? Bom, e para a gente, na aula de hoje, o que nós veremos? Nós não vamos nos aprofundar nesses sistemas. Na disciplina de servomecanismo, na disciplina de modelagem, a gente até entra nela, modelagem nesses sistemas. Mas hoje o que nós veremos? Nós veremos a aplicação disso para a resolução de uma raiz quadrada de um número negativo. Então, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 36, raiz quadrada de menos 9. No ensino fundamental, quando nós dizíamos que chegou na raiz quadrada de menos 9, qual era a afirmação? Dizíamos que não existe dentro do conjunto dos números reais. Entretanto, existe um conjunto maior, que é o conjunto dos complexos. E aí sim, existe a solução para uma raiz como essa. E é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Bom, então, vamos para a nossa aula. Bom, então vamos às definições do número complexo de Euler. Primeiro, temos que ter em mente sempre essa fórmula. Z igual A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Ainda, quando olhamos apenas o elemento imaginário I, nós podemos chamá-lo de imaginário puro, tá bom? Bom, um detalhe importante com relação ao imaginário puro, que ele não é nada mais nada menos em que, numa situação em que B é igual a 1, tá? Bom, por que a gente tem que lembrar isso? Porque B pode ser qualquer número, e quando, por exemplo, desenvolvemos um quadrado desse número, se for 1, o quadrado de 1 é 1 mesmo. Agora, se não for, o quadrado de 2 é 4, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, ainda uma definição importante que a gente precisa aprender é a seguinte. Lembrando lá da álgebra,
todo número, quando elevado a zero, é igual a 1. Isso também se aplica ao imaginário. Então, quer dizer, um número imaginário i elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado à primeira potência é ele mesmo. A gente só anota i. Não é necessário anotar a potência 1. Depois, agora aqui está o gancho para a resolução dos problemas que nós temos. O número imaginário i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, sempre que eu tiver a raiz quadrada de um número negativo, é isto que nós vamos utilizar para achar a solução dele. E aí, sucessivamente. Por exemplo, o número i elevado à terceira potência não é nada mais nada menos que i elevado à primeira vezes i elevado ao quadrado. E aí eu uso as definições anteriores, ou seja, i à primeira vezes menos 1, que por sua vez é igual a menos i. I à quarta, mesma coisa, i à quarta é i quadrado vezes i quadrado, ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1, ou menos 1 vezes menos 1 igual a 1. E assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa compreender, de fato, é as três primeiras potências, porque o restante são todas decomposições ou fatorações destas três. Tudo bem? E a partir daí a gente consegue entender e interpretar todas as operações envolvendo um número complexo de Euler com a sua parte imaginária, com o elemento b diferente de zero. Bom, um comentário. Todo número, seja ele natural, inteiro, ele também é complexo. Quando nós vimos aquele quadro anterior, no início da nossa aula, eu mostrei que todos os outros números estão dentro do conjunto dos números complexos. Isso quer dizer que, quando eu tenho um número natural, a parte imaginária dele tem o b igual a zero. E aí, 0 vezes qualquer coisa é 0, por isso que ele não aparece a sua parte imaginária. Tá? Isso é muito interessante para a gente estudar. Vejamos então agora um exemplo. Eu tenho esta raiz quadrada de menos 36. Como é que nós aplicamos a solução usando o conjunto complexo de Euler, o imaginário? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: lá no ensino fundamental, quando nós estudamos radicais, no momento em que chegávamos numa raiz negativa, nós afirmávamos o seguinte: não existe raiz real. Joia. Entretanto, isso não exclui o complexo. Então, existe raiz, mas ela não está dentro do conjunto dos números reais. Ela está dentro do conjunto dos números imaginários. Tá bom? Bom, e aí que é o nosso caso do complexo. E aí, que é a coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que lembrar da definição do imaginário. A definição que nós aplicamos é que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, quer dizer, se i ao quadrado é igual a menos 1, eu posso fatorar esse 36. Como é que eu fatoro esse 36? Eu escrevo como sendo raiz quadrada de 36 que multiplica menos 1. Beleza? Bom, agora, com a nossa identidade i ao quadrado, eu posso substituir. Então, quer dizer que se i ao quadrado é igual a menos 1, eu substituo menos 1 na equação x igual a raiz quadrada de 36 que multiplica menos 1, substituo menos 1 por i quadrado. E aí sim eu obtenho que x é igual a raiz quadrada de 36 i ao quadrado. E agora eu consigo desenvolver como a gente já vinha desenvolvendo lá desde o ensino fundamental. Ou seja, quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Quanto que é a raiz quadrada de i ao quadrado? I. Logo, nossas raízes são mais ou menos 6i. Onde eu tenho duas raízes, eu tenho a primeira raiz 6i e a segunda raiz menos 6i. Beleza? Joia.
Isto, então, para a gente, significa lembrar que todo número, seja ele pertencente ao conjunto dos números reais, ele também é complexo. Então, quer dizer, esta definição de Euler, que o z é igual a mais bi, quer dizer o seguinte, por exemplo, o número natural 2, ou o número natural 9, ou o número inteiro menos 7, eles são também complexos, só que a parte imaginária dele tem o coeficiente b igual a zero. Legal? E aí, por isso, ele é tratado como sendo natural ou inteiro, mas ele também é complexo. Uma aplicação que nós usamos muito, por exemplo, na teoria de controle moderno, na fatoração de um polinômio. Se eu tenho esse polinômio, x² mais 2x mais 2, eu preciso fatorá-lo. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar as raízes dele para obter a sua forma fatorada. A forma fatorada dele será x mais 1 mais i, que multiplica x mais 1 menos i. Agora, como é que eu cheguei nisso? Essa é a ideia que nós estamos desenvolvendo. Nós desenvolvemos o seguinte, aplicamos o complexo de Euler. Ou seja, eu tenho esse polinômio igual a zero. Uma vez igualado a zero, ele é o quê? Uma equação. Para a obtenção das raízes de uma equação de segundo grau, o que nós precisamos fazer? Aplicar uma das técnicas. Quando ela for uma raiz complexa, nós usamos a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte, delta é igual a b² menos 4ac, e x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Beleza? Bom, sendo assim, então, desenvolvemos ele. Primeira coisa, no desenvolvimento, identifica os coeficientes, tá? Para a fórmula de Bhaskara, a gente está habituado a fazer isso. Então, coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a 2, coeficiente C igual a 2. Identificados os coeficientes, substituo nas fórmulas. Primeiro calculamos delta, que fica como? No lugar de B, substituo por 2. Então, delta vai ficar 2 elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica. No lugar de A, substituo por 1. Então, 4 vezes 1. No lugar de C, substituo por 2. Então, 4 vezes 1 vezes 2. Joia. Desenvolvo agora essa equação. Então, meu delta será igual a 2 ao quadrado, 4, menos, distribui o sinal, vai continuar menos, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Portanto, delta é igual a 4 menos 8, que é igual a menos 4. Perfeito. Chegamos na solução do nosso delta. Tendo chegado aqui, se o meu delta for negativo, eu tenho que desenvolver usando a nossa identidade. Ou seja, i ao quadrado igual a menos 1. Fatorando esse sinal, esse negativo. Então é isso que nós vamos fazer. Próximo passo para a obtenção da raiz, o que é? Calcular x. Então, x me permite achar as raízes. Então, eu pego os meus coeficientes, o delta, que eu já calculei, e aplico a fórmula. Ou seja, no lugar de b, substituo por 2. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada. No lugar de delta, substituo por menos 4. Sobre 2 vezes o a, substituo por 1. Desenvolvo isso. O desenvolvimento disso passa pela identidade de Euler, ou seja, pelo número imaginário. Então, o que eu preciso fazer? Esse menos 4 eu tenho que fatorar, escrever como 4 vezes menos 1, e esse menos 1 substituir por i ao quadrado. Então, eu faço isso. Organizei, as minhas raízes vão surgir de onde? Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado sobre 2. Agora, eu desenvolvo. Então, quer dizer, a minha primeira raiz será, desenvolvo o termo positivo, a raiz positiva. Então, isso aqui vai ficar menos, mais, aí, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de quadrado, i. Tudo isso dividido por 2.
Então, isto será igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. 2i dividido por 2i. Beleza. Faço a mesma coisa para a segunda raiz. Então, minha expressão agora eu pego o termo negativo para a raiz. Vai ficar menos 2 menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de quadrado, i. Tudo isso dividido por 2. Logo, desenvolvo a razão. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 2i dividido por 2i. Pronto. Achamos a solução, as raízes para aquela equação. Agora, temos que lembrar que as raízes de uma equação não são a forma fatorada, mas a inversa da forma fatorada. Então, eu lembro da forma algébrica. Quer dizer, se eu tenho um polinômio de segundo grau, a forma algébrica da sua fatoração corresponde a x, ou a variável, menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. A partir daqui, eu sei quais são as minhas raízes. A minha primeira raiz é menos 1 mais i. Minha segunda raiz é menos 1 menos i. Eu substituo as minhas raízes para a minha forma fatorada. Então, como é que eu faço isso? Faço a substituição. Para a primeira raiz vai ficar x menos, abre parênteses, menos 1 mais i, fecha parênteses novamente, que multiplica, abre parênteses, x menos a segunda raiz, abre parênteses, menos 1 menos i, fecha parênteses. Um detalhe importante do parênteses. Criem o hábito de usar parênteses sempre que vocês forem fazer substituições. Por quê? Porque é muito comum a pessoa cometer algum erro por esquecer de distribuir os sinais. Tá? Bom, agora o que nós fazemos? Fazemos a distribuição do sinal. Então, quer dizer, distribuindo o sinal, nosso polinômio x² mais 2x mais 2, na sua forma fatorada, será x mais 1 menos i, que multiplica x mais 1 mais i. Pronto. Achamos a forma fatorada do nosso polinômio. No caso, por exemplo, de sistemas de controle, a gente dá inclusive um nome próprio para ele, polinômio característico. Mas é a forma fatorada daquele polinômio. Beleza? Joia. Belezinha, pessoal. Terminamos o que foi proposto para a nossa aula de hoje. Recomendo a vocês que deem uma olhada na descrição do vídeo, ou então peguem no nosso website que está aqui embaixo os exercícios para que vocês possam desenvolver, tentar sanar suas dúvidas. Caso ou surgirem outras dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, mandando, professor, eu não entendi isso, aquilo, outro. Eu respondo, demora um pouco porque a produção tem que ser misturada com outros trabalhos. Mas eu respondo, preparo um vídeo para tratar do assunto. De qualquer forma, para a próxima aula, eu vou pegar esses exercícios, pelo menos uma parte deles, e vou desenvolver com vocês. E detalhe, vou mostrar como é que nós podemos fazer usando uma ferramenta computacional. Quem acompanha as nossas aulas sabe que eu acredito no emprego das ferramentas computacionais. Então, nós vamos usar o MATLAB para obter as raízes de um polinômio, e as raízes desse polinômio podem ou não ser complexas. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!